Mas, assim, é importante a gente ter claro que quando trata de regularização fundiária, nós estamos falando de processos que vão lá do processo de colonização, com o primeiro sistema chamado Sesmarias, desde 1530 por aí até 1822, esse era o único sistema de acesso à terra nas colônias em geral e no Brasil em particular, que era o quê? Todas as propriedades eram da coroa, obviamente, do rei, só que ele fazia uma concessão aos seus amigos, obviamente, com o objetivo de que essas terras se tornassem produtivas. Tá? E lá desde 1300 e alguma coisa em Portugal, a ideia era que se as terras não, se a pessoa que ganhou a concessão não tornava essa terra produtiva, ou seja, não produzia alimentos, não produzia para pagar impostos à coroa, ela era arrecadada de volta. No Brasil isso nunca aconteceu, e é daí que vem a noção das terras devolutas, né? Ou seja, as terras que não foram concedidas ou as terras que foram concedidas e não eram produtivas, portanto, elas deveriam ser arrecadadas de volta. Depois, 1822, esse processo é cancelado, Sesmarias. Em 1850, a famosa Lei de Terras de 1850, e aí vai fazer uma grande mudança, que não é mais por concessão, mas fundamentalmente, se alguém quer terra no Brasil, precisaria comprar. Então passa a se estabelecer o regime de compra de terras, e esse é o que vincula também importantíssimo ao nosso tema da regularização fundiária, que todos aqueles títulos que tinham sido concedidos até 1822, para eles terem validade, eles vinham todos ser enviados a Portugal para um processo de legitimação. Muitos desses não foram feitos, é daí que vem a história da grilagem, para quem não está acostumado com o tema, né, então, para fazer com que esses títulos, depois disso, né, depois de 1850, para demonstrar que era um título antigo, então se fazia no cartório um título de Sesmarias e botava numa gaveta com alguns grilos, então o grilo faz cocô, faz xixi, rói as pontas e dá o e o cheiro de um documento antigo para demonstrar que era uma Sesmarias. É daí que vem o termo grilagem de terras. A partir do Estatuto da Terra de 64, já no regime militar, né, depois disso teve uma série de leis, ou para regulamentar o estatuto ou modificar o estatuto, daí se criou o Sistema Nacional de Crédito de Cadastro Rural, o CNCR, que existe até hoje. Se criou uma outra lei em 79 para regulamentar as faixas de fronteira e, portanto, a regulamentação das terras nas faixas de fronteira. Ou seja, uma série de leis. É imenso o arcabouço jurídico aí relacionado a esses temas e as suas diferentes dimensões, especialmente a partir de 64. E em 88, com a Constituição de 88, a gente vai ter daí duas ou três, além da própria Constituição, né, que trata da função social, e aí se acrescenta pelo menos dois ou três itens, que é os direitos territoriais dos povos indígenas, que já é anterior, mas ele é reafirmado na Constituição de 88, e se acrescenta os direitos territoriais dos povos, das comunidades quilombolas. Então, tem outros elementos que vão se agregando a esse tema do direito de uso, acesso e controle sobre as terras, que é essa expressão, regularização da, da posse da terra. Tá? O que eu queria chamar a atenção, primeiro é isso que eu disse logo no começo, né? A gente não está tratando de um tema novo, e isso foi bastante utilizado já desde 2009, então ainda o governo Lula editou a medida provisória 458, que estabeleceu, né, os marcos mais importantes sobre a regularização fundiária e criou um programa chamado Terra Legal,
que era justamente para regularizar as áreas de posse na Amazônia Legal. 2009 é de que é um tema importante, mas não para ser tratado numa medida provisória. Por quê? Porque, pela lógica constitucional, medida provisória tem que ter urgência e relevância. Não vamos entrar na discussão quão importante, depois no final gostaria de tratar um pouco disso, mas o que sempre se questionou é qual é a urgência de regularizar um país inteiro e uma quantidade imensa de terras, depois volto a isso, por uma medida provisória que tem 60 dias e no máximo 90 dias de validade, portanto, qual é a urgência? Tá? Esse era o ponto que eu queria, que inclusive o Ministério Público fez uma interpelação em relação à medida provisória 910 sobre que o governo explicasse qual seria a urgência, portanto, ela não seria constitucional. Tá? Então, esses dois primeiros slides, um pouco mais esse resgate histórico, série de informações, não vou entrar nelas, tem vários problemas, entre eles, como eu mencionei antes, a criação do Sistema Nacional de Cadastro Rural, né, que está no INCRA. Em 2001 se criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, mas são todos autodeclaratórios, então cada um diz lá o tamanho de terra que diz ter e assim por diante, portanto, nós temos dificuldades cadastrais imensas, tá? Três medidas provisórias, tá? 2009, essa uma aí, e ela é importante porque ela cria o programa Terra Legal, que tem muitas críticas, como eu disse antes, especialmente os mais críticos ao governo Lula, chamaram de... Eu não cheguei à época a assumir essa expressão, mas daí é que vem a expressão MP da grilagem, e ela tinha como objetivo principal é, regularizar as terras, as posses irregulares, não ilegais, tá? Posses irregulares, ou seja, não tinha documento e tal, de pessoas, de famílias que estavam na Amazônia Legal, especialmente nos projetos de colonização, mas não só, em áreas de até 4 módulos. Essa era o grande então. E a partir de 4 módulos, o programa Terra Legal tinha uma série de restrições, como pagamentos, estudo da cadeia dominial para realmente estabelecer que aquela posse é muito antiga e etc. Tá? Mas já teve muita oposição e eu não vou me estender sobre isso, porque a medida provisória de 2016 acabou com o Terra Legal. Já antes, quando o Temer faz uma mudança na estrutura de governo, ele já praticamente acabou com o Terra Legal, mas em 2016, com a MP 759, o Terra Legal acabou. Acabou como programa e ele é estendido para o país inteiro, mas isso eu volto já. O que eu queria chamar a atenção é que essa de 2009, ela tinha essa pegada de, a princípio, tem vários problemas. A gente depois até pode voltar a ele, eu sempre fui bastante crítico também essa, mas eu só disse antes, eu não chamei ela de uma MP da grilagem, porque tem um elemento que eu vou antecipar um spoiler do final. Quando se fala em regularização fundiária, especialmente na fronteira agrícola, portanto, Centro-Oeste, Cerrado, Amazônia, a, a floresta tropical, mas também em algumas regiões, em alguns lugares como no próprio na região sul, existe uma demanda, existem poceiros, existem pequenos agricultores familiares, comunidades tradicionais que gostariam de regularizar sua posse e uso da terra. Portanto, a reivindicação de regularização das posses é muito mais antigo do que, dizer assim, essas últimas medidas e também a forma com que elas foram feitas é que levou a essa vinculação com o tema da grilagem. Bom, em 2016, mudança de governo, véspera de Natal, dia 21 de dezembro de 2016, o então governo Temer edita essa medida provisória 759, tá? E ela vai fazer algumas mudanças, aí sim,
na minha opinião, vai se caracterizar muito fortemente o tema da apropriação indevida de terras públicas, se não quiserem chamar de grilagem, né? Que é o quê? O limite em 2009 era até 1.500 hectares, que vai ir apenas na Amazônia Legal, por isso chamava Terra Legal. Que vai fazer essa medida provisória de 2016? Ela vai ampliar para 2.500 hectares, tá? E em todo o território nacional. Então, uma coisa é você ter uma área de terras de 500 hectares no Rio Grande do Sul, em Ijuí ou Santa Rosa, o berço da soja, ou 500 hectares no norte do Mato Grosso, né? São, em termos de valores, em termos da capacidade produtivas, em termos de uma série de fatores. Mas então, o que foi essa primeira grande mudança, né? Essa extensão. E, em 2019, não satisfeito, a edição, então, da medida provisória 910, também em dezembro de 2019, outro presente de Natal, portanto, antes da pandemia, antes de toda a, a fala do Salles de que é aproveitar para passar a boiada. Tá? Mantém a ideia de até 2.500 hectares, mas em todo o território nacional, né, como a anterior, mas em terras da União. O de 2016 tinha botado em terras do INCRA, agora em terras da União, ou seja, todas as áreas públicas que não são estaduais são passíveis de serem regulamentadas por essa MP. Apesar das diferenças entre elas, elas têm mais ou menos o mesmo espírito, no sentido de, primeiro, uh, realmente regularizar grandes posses de terras públicas no país inteiro. Esse é um elemento. Uma diferença da MP do Temer é que tem duas coisas que a gente não vai tratar aqui. Primeiro, ela mexeu em 11 leis relacionadas a tema de regularização fundiária urbana e rural. Inclusive, essa medida provisória 759, ela mexeu no Estatuto da Cidade, em vários outros. Tal. E aí tem, bom, então tem mudanças nas posses urbanas, Estatuto da Cidade e outras leis. Ela mexeu e ela possibilitou a titulação de lotes de reforma agrária, e aí foi onde se deu o maior embate, especialmente com os movimentos sociais agrários. E o terceiro, que eu já mencionei, a regularização de grandes áreas até 2.500 de terras públicas do INCRA no país inteiro. Tá? Uh, uma das coisas que é assim importante vocês terem claro é que assim, se de um lado se faz o discurso de que só tem direito aos territórios aqueles povos indígenas e aquelas comunidades quilombolas que estavam na sua terra em 88, o chamado marco legal, o marco temporal, para essas leis, eles vão puxando elas sempre para frente, né? Então, o Terra Legal, quando ele é instituído em 2009, ele ia reconhecer as posses até 2003. Depois, a medida 759 ampliou para 2008. A medida a MP 910 de dezembro do ano passado, ela passa para 2014 e com a possibilidade, se o pretenso proprietário quiser pagar em dinheiro, até 2018. Ou seja, o discurso de que é importante para aquelas pessoas que estão há muito tempo sobre a terra, pequenos, etc., não se sustenta porque eles vão puxando esse marco temporal cada dia ou cada mudança legal, cada medida provisória, mais perto. Então, qual é o tempo de considerar até 2014 a ocupação numa área, talvez, nós estamos falando de 5 anos, né? Nós não estamos falando, isso é muito menos do que o que se exige, por exemplo, para uso capião em terras, a ocupação de terras particulares, por exemplo, que é de 20 anos no mínimo, né? É, então, claramente, assim, a lógica é de apropriação de terras públicas e comuns, tá? Não é só terras públicas, depois posso voltar a isso, sempre ocupações mais recentes, então, puxando esse marco temporal sempre mais próximo, e um terceiro elemento que é muito importante é o pagamento. Tá? E aí, para vocês terem uma ideia, o Terra Legal não conseguiu atingir 5% das suas metas
até 2016, porque as pessoas, inclusive várias áreas grandes foram regularizadas pelo terra legal, não pagam. Tá? Então, essa última medida provisória do Temer de 2016, ela estabeleceu o teto máximo de 50%. Então, o cara regularizar 2.500 hectares no Rio Grande do Sul, ele pagaria no máximo 50% em 20 anos, não do valor de mercado, mas do valor da terra nua que o INCRA estabelece, que geralmente é um valor bem abaixo de mercado, que é o que tem gerado historicamente todos os processos de quem é desapropriado para fins de reforma agrária para receber outro valor. Tá? Então, muitos dos processos de desapropriação são judicializados porque os pretensos proprietários entram na justiça pedindo o valor de mercado das terras. Tá? Então, máximo 50% de áreas grandes no valor que o INCRA está. A medida provisória de 2019, o que, que ela sempre pensa assim, elas vão ampliando as benesses da medida anterior, tá? Eu já adiantei, uma delas era isso, ela mantém os 2.500 hectares, mas ela passou de terras do INCRA para terras da União, ou seja, todas as terras públicas. Dois, aquilo que eu já disse, passava para 2014, mantinha essa ideia no máximo 50%. Tal. Mas tem outras mudanças, e aí essas são muito importantes. Uma delas, diferente de 2009, diferente de 2016, eles estabeleceram que é por autodeclaração. Fundamentalmente é o seguinte, o cara vai lá no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, e diz, olha, o meu cadastro ambiental rural da minha terra, que tem 5.000 hectares, é 2.000 ali naquela área e dá os parâmetros. Isso é cadastrado, Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é autodeclaratório também. Com esse documento, de acordo com a medida provisória e o PL 2633, que é isso que agora está tramitando, ele diz, oh, não é autodeclaração, eu não estou dizendo de boca, está aqui o documento que comprova que a terra é minha. Mas já foi autodeclarado lá no CAR. Tá? Então, a regularização pela proposta agora é que ela seja feita pela uma simples declaração até 15 módulos. No caso do Rio Grande do Sul, depende do município. Tem municípios que é 40 hectares, 38 hectares, 20 hectares. No caso da Amazônia, também, o módulo fiscal é por município. Mas a média na Amazônia seria média em torno de 100 hectares. Se você multiplica por 15, ele pode declarar e regularizar, portanto, titular uma área de até 1.500 hectares só com autodeclaração. Inclusive, não precisa nem da concordância dos chamados lindeiros, né? Aqueles que são os limitantes, né? Os vizinhos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Não precisa nem da concordância desses. Tá? Essa era a proposta de mudança. E aí, quando a gente diz, mas como assim, com autodeclaração? Né? O cara não precisa nem. Não, mas tem o documento do CAR e o georreferenciamento. O georreferenciamento é algo feito por satélite ou né, com GPS, mas que não prova absolutamente nada, tá? E mais uma coisa que eles flexibilizaram é que, se ainda até 2016 tinha algumas travas, por exemplo, com problema ambiental, eles simplesmente tiraram o que eles chamam de cláusulas resolutivas. E se tivesse qualquer violação de, por exemplo, não respeito à reserva legal, era só aderir a esse programa de regularização ambiental, não precisa reabilitar, não precisa recompor área, é, simplesmente fazer um acordo, uma adesão a esse programa que o imóvel poderia ser regularizado. Isso tudo que estava na medida provisória 910, ela foi passada para esse projeto de lei 2633 em 2020. Poderia dar uma série de detalhes sobre o PL, sobre a medida provisória, mas eles são detalhes importantes na discussão específica sobre, por exemplo, do que poderia ser alterado ou o que são os problemas, mas
acho que seria muito cansativo e tal. Então eu pensei de tratar de 2 temas, que é em texto político, mas antes disso, as razões que eu chamo mais estruturantes, tá? Desde anos 2000, uma das lógicas governamentais nas várias políticas, o Fernando Henrique teve algumas, através do INCRA, também fez algumas tentativas de regularização, tem legislações também desse período. Uma das coisas é uma narrativa de que a gente precisa legalizar o titular para poder responsabilizar. Ou seja, o cara é poceiro, não importa o tamanho, né? Então ele não se sente proprietário, essa é a lógica. Não se sente proprietário, então ele não se responsabiliza e aí, portanto, ele ou ela também não preserva e tal. Quando na verdade, né, tem 2 problemas que são chaves. Eu não gosto muito dessa expressão governança, mas aquilo que eu disse no começo, o Brasil não tem um cadastro nacional de terras, todos eles são auto, tem vários. Um dos slides que eu passei tem pelo menos uns 4, todos eles são autodeclaratórios, eles não conversam entre eles, ou seja, são sistemas separados, tem sistemas dentro do próprio INCRA, como, por exemplo, o CIGEF e o Sistema Nacional de Cadastro Rural ou de Cadastro de Imóveis Rurais, eles não se cruzam. Então, as informações que tem um é diferente que tem no outro, ou se sobrepõe, assim por diante. Então, não tem um sistema, dois, né? Isso é muito importante. Muito da grilagem, portanto, da emissão de documentos falsos, é porque essa titulação ela é feita no município, dentro do cartório, e a esmagadora maioria desses cartórios não estão vinculados no sistema nacional, é, emite títulos que não tem nenhuma base. Tem municípios no Pará em que a quantidade de títulos emitidos pelo cartório, se fosse botar todas as terras juntas, daria 5 até 7 andares o mesmo município, em termos de área titulada naquele município. Então, são documentos falsos. Por que esses documentos são importantes? Porque com esses documentos os caras acessam recursos públicos, crédito, etc. Bom, então, a narrativa é essa de que é importante, porque tem que legalizar, porque daí a gente pode responsabilizar pelo desmatamento ou por qualquer coisa, quando o problema não é a titulação e o problema é de governança. Um segundo, que eu já mencionei, queria retomar, né, é a questão de há uma demanda histórica, especialmente das famílias que estão há muito tempo nas chamadas fronteiras pioneiras, que era uma expressão que o José de Souza Martins utiliza, né? E muito da luta pela terra nos anos 70, antes do surgimento do MST, da luta pela terra via as ocupações, essa demanda pelo reconhecimento dos direitos era a base de resistência à expansão da fronteira agrícola, à expropriação, à expulsão e muitos dos conflitos fundiários, especialmente na Amazônia Legal. Tá? Então, a demanda histórica dos poceiros, ela tem essa dimensão de reconhecimento de direitos. Um terceiro elemento, aí são 2 bastante complicados ou mais estruturais. O primeiro deles eu já mencionei, né? Já expliquei o que é a grilagem, mas aí é importante 2 elementos. Historicamente, a gente tem definido a grilagem apenas como apropriação de terras públicas. Muitas das terras que a gente chama comunais estão também sendo apropriadas. Então, a grilagem ela se estende para terras públicas e terras comuns. Tá? Mas um dos elementos chaves na grilagem de terras, a gente tende a pensar do ponto de vista de produção, né, expansão da fronteira agrícola, ela tem a ver muito com a especulação. Ou seja, se apropria de uma área de terra e deixa lá. Só para quê? Só para passa 5 anos, passa 7 anos, passa 10 anos, se transforma, esse valor aumenta, portanto, há ganhos com a acumulação de riqueza sem produção, só pelo chamado valor da terra, terra como reserva de valor. Mas há também outros que eu mencionei, é muito comum na fronteira agrícola a emissão de títulos, portanto, que não necessariamente são daquela terra exatamente daquele tamanho,
para acessar créditos, créditos da Sudan, créditos do BASA, créditos do Banco Nacional do Nordeste, o Banco do Nordeste do Brasil, né, o BNB, etc., o mesmo Banco do Brasil. Então, o que eu estou tentando dizer é que tem um elemento de apropriação de terras que tem a ver com a especulação e a acumulação sem necessariamente produção. E um quarto elemento que é importante é justamente a lógica do capital, né, que é a terra como mercadoria, a possibilidade de você titular e, portanto, vender, alienar, comprar, e etc. Mas esse não é, talvez, o elemento mais importante no caso brasileiro. Tem muito a ver com os elementos mais recentes de investimento de empresas nacionais ou estrangeiras. E aí, portanto, quando transcende essa dimensão da grilagem, documentos são muito importantes. Agora, eu queria ainda dar um pouco mais a questão política. Qual é a minha interpretação? O Júlio mencionou o tema da regularização fundiária, na minha opinião, em 2016, a medida provisória 75 agressiva do que a 910, mas não ganhou a repercussão que ganha agora. Uma delas é justamente o contexto político. Então, se no começo eu desvinculei do contexto, né, de pandemia, isolamento, agora eu gostaria de voltar a vincular. Uma das razões pelas quais essa medida provisória ganha expressão, inclusive internacional, Rodrigo Maia recebeu uma carta de uma parlamentar dos Estados Unidos, a primeira indígena eleita parlamentar, contra o PL 2633, ou seja, os Estados Unidos, né, com a situação que vocês estão vendo aí, e mesmo assim tem manifestações de uma parlamentar, assim como na semana passada, retrasada, vocês têm visto, a Anitta gravou um áudio com o deputado Molon contra a medida 910, ou seja, tem um caldo político que extrapola, em primeiro lugar, na minha opinião, por causa do contexto político. Não só a pandemia em si, que é e aí a gente pode voltar a conversar sobre isso, né? Como aquilo que o Salles disse, olha, estão todos voltados para a pandemia e para o coronavírus, então, portanto, não estão prestando atenção em outros elementos. Isso é verdade, o desmatamento é altíssimo, é um dos níveis de desmatamento mais altos da última década, na Amazônia e no Cerrado, os conflitos fundiários e também esse tema da regularização fundiária. Então, o contexto político, seja pela pandemia, seja pelo governo. Tá? E um segundo elemento e aí eu vou fechando, um outro elemento que é super importante é o seguinte, né? Nessa medida provisória 910 entrou mais fortemente os ambientalistas, que nas anteriores a gente não contou com eles. E aí tem um elemento importante que é o seguinte, né? Ah, isso não é muito comum no Sul, ou nada comum no Sul, mas é muito comum no Cerrado e na Floresta Amazônica. Como é que você prova que você tem a posse daquela terra? Como é que você prova que você está utilizando uma terra? Derruba a mata e põe gado, alguma coisa assim. Então, há uma conexão muito forte entre a grilagem e o desmatamento. Seja, eh, seja a grilagem no sentido, aquela que eu estava dizendo antes, para especulação, então, é muito comum grilar terras, não pela terra, mas pela madeira, então, desmatamento. E, nos casos em que há interesse também agrícola ou pecuária, historicamente, como é que se prova nesses dois biomas em particular que aquela terra está sendo utilizada? Você derruba a mata nativa, cerrado ou Amazônia, e ou cultiva ou põe gado. Então, a conexão entre provar que está utilizando aquela terra e o desmatamento é uma conexão muito forte. Para vocês terem uma ideia, um cálculo do Amazon falava em torno em algo de entre 50 a 70 mil quilômetros quadrados
de desmatamento, se caso, em termos de previsão, se caso a medida 910 fosse aprovada. Então, por quê? Justamente isso. Daí, então, aquela narrativa de que tem que legalizar ou titular para responsabilizar, ela funciona ao inverso. Historicamente, ela funciona ao inverso. As pessoas, para provar que estão naquela terra, estão ali pacíficas, que estão produzindo, portanto, ela está cumprindo a sua função social, derrubam a mata e colocam o gado, ou, no caso do cerrado, a expansão, especialmente da soja, mas agora mais recente também do gado.